Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel João de Silveira. Estou dando continuidade aqui sobre instalações de água quente e falarei agora nesse vídeo sobre o sistema de aquecimento solar. Nós vimos então no vídeo anterior sobre o sistema de aquecimento coletivo, distribuições ascendente, descendente e mista, né? Então, agora nós conversaremos mais especificamente sobre sistema de aquecimento solar, instalação em residência, mais especificamente, né? Então vamos lá. De forma geral, o sistema de aquecimento solar ele tem algumas limitações, né? Nem tudo é perfeito, infelizmente. Ele tem a forma disseminada, né? Ou seja, tu não tens no único ponto, né? Para capitalizar isso aí, né? Então ele é distribuído em áreas, né? Enfim, todo qualquer lugar está disponível. A disponibilidade dele é descontínua, né? Ou seja, tu não tens ele à noite, por exemplo, né? O inverno, o verão, muda a intensidade, né? Tudo isso acaba dificultando um pouco. Variações casuais, né? Por exemplo, quando está chovendo, né? Que tem nuvens, né? Tudo isso implica numa redução, né? Da sua intensidade, né? Então tu não tens aquela quantidade sempre constante. Diferentemente, por exemplo, estamos falando no caso usando para energia para aquecimento, né? E não energia solar na parte térmica, mas comparar um com o outro, que é, né, a energia solar também a parte elétrica, né, vai sofrer as mesmas condições, diferentemente de uma usina hidrelétrica que teria sempre essa continuação, né, essa intensidade fácil. Bom, voltando aqui, nem tudo são limitações, né, são coisas ruins, temos as vantagens, né, por isso que ela está sendo cada vez mais usada, ela não é poluidora, é autossuficiente, ela é completamente silenciosa, né, não precisa, não tem nada, nenhum, diferentemente, por exemplo, da eólica, né, que exige um sistema mecânico, né, que pode provocar ruído. É uma fonte alternativa de energia e geralmente está disponível no local de consumo, então consegue fazer essas mini usinas, né, para atender a um ponto, né, então está lá. Já voltei a falar de novo na energia elétrica. Geralmente está disponível então no local do consumo, ou seja, tu consegue captar essa energia e fazer o uso, no caso, térmico, né, para poder aquecer a água, que é o nosso objetivo aqui. Ok? Bom, características então, o sistema de geração de água quente, a base da energia solar, ele se compõe então basicamente de três elementos. Temos os coletores de energia, que são as placas, né, que captam o calor, o acumulador de energia, então que vai manter, né, um local para manter nossa água quente, conhecido como boiler, e a rede de distribuição, né, que precisa da toda a tubulação para poder chegar água quentinha lá no nosso chuveiro, por exemplo. Então vamos falar um pouco sobre essa parte da orientação, né, que é muito importante, que ela deverá ser então orientada para o norte verdadeiro. Então, diferentemente, ele não é o mesmo que o norte, né, o geográfico, né, que tem lá o nosso mapa lá, ortogonal, bonitinho, né. Então tem que usar bússola, né, enfim, fazer orientação, porque isso tu consegues ter um aproveitamento maior da energia ao longo do ano, né, porque nós sabemos que o Sol vai mudando, né, sua inclinação como está aparecendo aqui, ó, né, então, quando a gente coloca ele bem para o norte verdadeiro, tu vai conseguir aproveitar ao máximo, né, ao longo do dia, tá certo? E aqui nós temos a parte da inclinação, né? Então essa inclinação aqui, ó, que vai fazer com a horizontal, a sugestão é que seja igual à latitude mais uns 5 a 10 graus, né? Por exemplo, quem está assistindo aí, se for de Floripa, sabe me dizer se é a latitude daqui, Floripa, São José, enfim, por aqui, que não vai mudar muita coisa. Vamos lá, 3 segundos. Não. Para quem não conhecia, existia aí, não sei se ainda, mas acho que não, latitude 27, não é à toa por causa da nossa latitude. Então, poderíamos colocar os 5 graus em torno de 32, claro que na prática nunca é perfeito, então os 30 graus aí, 35 seria ótimo para a nossa inclinação daqui, tá? Os coletores, então, eu vou falar do coletor, digamos, que está cada vez menos uso, né? Seria o composto, ele é basicamente de uma placa de vidro, um elemento absorvedor, cobre ou alumínio, e um isolante, né? Então aqui tem um exemplozinho aqui com várias camadas. Então primeiro seria uma cobertura de vidro, que é para dar uma proteção, né, e facilitar a limpeza. Nem todos têm isso, né? Depois temos as aletas de captação, então seria onde vai ter água quente, né? Digo, na tubulação que vai estar água quente, mas tem as aletas laterais que vai aumentar essa área, né, de troca térmica. O isolamento, que vai proteger a parte de baixo para que esse calor não passe para baixo, né?
o fundo coletor, que seria então para dar uma rigidez também ao sistema, e a lira, que seria então, ou a serpentina, enfim, que vai fazer com que essa água, né, seja canalizada, tá ok? Nós temos uma em cima e outra embaixo. Então essa placa preta, né, por isso que ela vai ser sempre preta, porque sabemos que o preto ele absorve o calor, as demais cores vão sempre ter uma quantidade de reflexão, né, ou emissão de volta. Então nós temos que ela é preta e aí recebemos o calor por ela, e esse tubo de cobre absorve o calor e joga água quente, tá? Agora o que está mais se usando, né, seria esse tubo de vidro de borosilicato. Dentro nós temos uma parte com vácuo e temos uma outra parte aqui, ó, que vai ter um líquido, né, não tóxico aqui dentro. E aí ele aquece, ele vai aquecendo, né, e vai manter aquecida essa ponta aqui, ó, tá? Então ele fica inclinado, então a parte mais quente sobe, né? Nós sabemos que a densidade, né, a água quanto mais quente é o líquido, quanto mais quente ele fica mais leve, então ele sobe, e o mais frio fica embaixo, então recebendo cada vez mais calor aqui, ó. E aí ele vai aquecer essa ponta aqui, ó, tá? Então aqui são vários tubos, olha só, e aí a quantidade vai depender da necessidade, de acordo com a demanda, vai ser calculado isso. Então ele aquece essa ponta, então ele é, por o fato de ser cilíndrico, olha só que bacana, ele vai ter uma área superficial maior do que a parte plana e na verdade a facilidade também que ele absorve várias direções, né? Então tu consegues absorver bastante quantidade de luz, tá? E aí a luz entra ali dentro e ela, por esse borosilicato tem essa facilidade de absorver, dá para ver que ele é um pouco mais escuro, né? É um vidro, digamos, negro, e ele absorve bastante e a energia entra e depois é refletida lá para dentro, de forma que ela fica cada vez mais tempo lá dentro, né? Aquecendo então, tá? E ele absorve, né, bastante calor em determinadas direções. E aí aquece o nosso líquido lá dentro. E aí esses tubos são montados assim, ó, tá? Em grandes, ou seja, placa, né? Em grandes estruturas. E aqui em cima nós temos então onde vai ter a água passando. Então aqui embaixo não tem comunicação nada, são tubos independentes. Só lá em cima que nós temos essa ponta aqui, ó, tá? Opa, desculpa aqui. Só lá em cima que nós temos essa ponta, tá ok? Daí essa ponta alimenta aqui, ó. Então ali vai ter um tubo daí que vai ter a água que vai sendo aquecida, tá ok? Daí ele entra para um lado e sai pelo outro. Aqui um exemplo de ligações, você vai trabalhando com várias unidades, né, de acordo com a tua necessidade. E aí entra água quente, fria de um lado e sai água quente do outro, tá? Depois eu vou explicar tudo mais, melhor um pouco esse detalhe aqui, como é que funciona isso, ok? Mas a priori agora é só para mostrar. Então, se for essa placa de tubo, seria assim. Se fosse aquela placa plana mais antiga, o procedimento seria o mesmo, tá ok? Várias placas ligadas em paralelo. A diferença é que daí a água entra para um lado e sai para o outro, né? Seria o contrário, entra água fria embaixo, seria água quente por cima, tá? Aqui não, aqui segue na sequência. Aqui um exemplo de instalação que esse modelo permite, tu faz um sistema compacto, mais econômico. Então tu coloca um reservatório ali em cima de água fria, tá? E ele já joga água direto aqui para abastecer esse boiler. Então o boiler já fica aqui também. E aqui o tubo já alimenta direto o boiler, então tu não tem tubulação nenhuma. Simplesmente depois já liga direto a saída dele com água quente, tá? Então tu alimenta isso aqui com água fria e a saída dele já vai ser conectada na água quente, tá? Então um sistema bem econômico e prático, né? Dependendo da situação, essa seria uma ótima solução. Aqui outra instalação direto em telhado, ó. Então observe que mesmo o telhado sendo inclinado, com a inclinação não era suficiente, ó, aqui a pessoa que instalou fez uma inclinação para poder chegar na inclinação ideal pela latitude, tá ok? E olha só, duas ligadas em série. E o boiler, né, ele serve então para armazenar água quente para o consumo, né? Então ele vai normalmente é cilindro, e aí ele tem algumas camadas aqui, como uma capa externa em alumínio, podendo ser inox, enfim, outro material. Ele tem um isolamento térmico, que é né, e é isso que vai garantir uma grande eficiência dele, porque lembrando que à noite nós não temos, né, a presença do sol, e aí não vai ter mais energia aquecendo essa água. Então se tu tiver um sistema bem um isolamento muito bom, tu vai ter às vezes a água variando da noite para o dia aí de 2 graus no máximo, tá? Se esse sistema for um isolamento bom, né? Então observe, quem for fazer uma especificação,
que existem aí classificações, certificações pelo Inmetro, classe A, B, tá? Então, vale a pena conferir isso aí antes de adquirir um sistema desse. A parte interna, então, é em aço inox, e aí as tampas, daí, dependendo do fabricante, pode ser em ABS, tá? Ou inox também, tá? Daí tem diversos modelos e fabricantes, tá ok? Mas a principal característica disso aqui vai ser o que? Manter a água quente lá dentro. Ele tem também resistência, né, acoplado, porque daí em caso do período com muito nublado, enfim, que o sistema de energia elétrica de aquecimento solar não dá conta, ele usa a energia elétrica para manter a temperatura. Então essa é uma alternativa, né? Quem, se for instalação, por exemplo, só para residência, a pessoa pode trabalhar com chuveiro elétrico e aí deixar o chuveiro elétrico desligado e em período que não tem energia de sol suficiente, não consiga aquecer, você pode entrar com o chuveiro elétrico para poder completar a temperatura da água e chegar à temperatura de água adequada, tá? Ou, né, deixar essa resistência e aí tu já vai ter água quente para todos os pontos daí, né? Porque se tu alimenta, por exemplo, não só um chuveiro, né, e tu vai ter uma torneira quente, também água quente na torneira, num tanque para lavar roupa, então num banheiro para lavar a mão, o rosto, daí tu pode usar essa resistência. Se a ideia não for isso aí, sim, ter uma economia de energia elétrica, tu pode programar para que essa temperatura fique um pouco mais baixa, daí a resistência não vai ficar ligando com frequência e aí tu usa a energia do chuveiro elétrico, tá? Mas daí a questão de uso depois, daí vem cada caso, né? Não vou prolongar muito, porque esse vídeo não ficar muito longo. Nós temos acumuladores de diversas formas, você tem, geralmente são cilindros, mas tem um modelo vertical, né, mais compactos, e aí cada fabricante vai ter várias opções, tá? Instalação, né? Então, vê o sistema de instalação. Aqui a placa solar, isso é indiferente se é a tuba vácuo ou a placa normal, o sistema de instalação é o mesmo, tá? Então, nós precisamos ter um reservatório de água fria, uma caixa d'água. Então, o sistema de instalação convencional, padrão, digamos, seria ela ficar acima do nível do boiler, tá? Então, para quê? Para que ele mesmo alimenta por gravidade o boiler daí com água fria. A placa então vai aquecer, vai o que? Ela vai receber então aqui, ó, água fria, tá? A água fria sai por baixo, aquece a placa. Então esse modelinho seria, né, a placa daqueles tradicional, tá? Que se fosse como é que se diz, se fosse o modelo tuba vácuo, entraria aqui por cima, sairia ali por cima, mas nesse caso está entrando por baixo. Mas funciona da mesma forma a teoria aqui. Daí a água é aquecida, sai e alimenta esse boiler. E esse ciclo vai se repetindo durante todo o dia até que, né, anoiteça e aí pare com esse ciclo, tá ok? Nós temos aqui válvula de atenuante de congelamento, né? Enfim, tomar cuidado que no caso de, dependendo da temperatura, né, a água pode congelar e aí pode começar a estragar os tubos, né? Porque a água ela expande quando congela, ela aumenta o volume e aí isso é um problema grave, ok? Daí aqui a água temos nossa água quentinha para o consumo, tá ok? Deixa eu mostrar agora aqui outra forma de instalação, fazendo uma sessão aqui dentro de olhando para o telhado e aqui a torre da caixa d'água. Então nós temos aqui o nosso caixa d'água, né, o reservatório superior de água fria, nós temos o boiler, tá? Então esse boiler vai se alimentar direto por essa caixa d'água e aí nós temos um determinado desnível, tá? Entre o boiler e o nosso coletor solar. Então a água vem por gravidade aqui, ó, e é aquecida e sobe novamente para o boiler, tá? Então seria a situação ideal, tá ok? Aqui colocou 20 graus como exemplo, mas lembrando que essa inclinação depende da latitude, tá ok? De acordo com a latitude, esse ângulo aqui vai subir. Para o nosso exemplo aqui, teria que ser latitude 27, teria que ser então de 33, né, a 38 graus aproximadamente, tá certo? E aqui um exemplo de um telhado que tem uma inclinação, né, adequada e permita, né, esse tipo de instalação dentro do telhado, tá? É bem raro isso, né? Mas já visto aqui, geralmente o telhado não é tão inclinado e aí não tem tanta altura aqui dentro, tá? Mas considerando nesse caso que tem, nós temos, né, a água sendo abastecida direto pelo reservatório superior aqui, mesmo sistema, só mudou que não tem toda a caixa d'água. A água vem fria para cá, é aquecida e volta para lá, tá? Então nós temos todos os desníveis ideais, tá? Para que isso funcione perfeitamente, ok? Então um desnível aqui de uns 15 centímetros, mas isso vai depender, né, do modelo do fabricante. Existem tubos que eles chamam coletores horizontais que tu consegue trabalhar com desnível até um pouco menor, tá? E aqui
sistema forçado, que é o hotel que eu tenho na minha residência, que aí tu não tens altura suficiente entre o teu reservatório de água fria com o reservatório teu boiler, né? E principalmente, na verdade, a placa solar. Então a placa solar ela fica acima do teu boiler, tá? Sendo que tem pelo menos um desnível entre a água fria, ela consegue pelo menos abastecer sem bomba, né? Direto aqui pro reservatório, tá? Pro coletor solar, pro boiler. Mas também tem a opção aqui, ó, pressurizador, para poder mandar para lá, tá? Mas se não tivesse, teria que ter pelo menos um desnível mínimo para fazer isso aí, tá ok? Como que funciona então? Então a água vem, alimenta o nosso boiler aqui, ó, e aí aqui nós vamos ter uma bomba que ela vai fazer circular essa água, vai forçar essa circulação de água aqui, ó. E aí existe esse CDT, que é um controle diferencial de temperatura, que ele fica monitorando então a temperatura da placa, da água lá em cima e aqui dentro do reservatório. E aí dependendo da programação, por exemplo, aqui em casa, quando a temperatura chega em a diferença de 8 graus, ele liga essa bomba. Aí liga a bomba e ela fica circulando até chegar, em, por exemplo, em 4 graus. Quando não é a temperatura da água em 4 graus, sim a diferença entre os dois. Tá? Essa diferença caiu para 4 graus, a bomba para e aí o sol começa a aquecer de novo. Então, vai aquecendo e aí a diferença de temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chegou em 8, opa, a bomba vem, liga de novo e fica fazendo essa circulação até a água esfriar e o sistema vai indo. E aí ele vai sempre aumentando essa temperatura aqui, tá ok? E aqui nós temos a água para consumo, né? Sai aqui por cima e desce. Tá certo? Acho que é bem tranquilo, né? Importante é saber, né, para os nossos projetos, é que dá de fazer, né, nós podemos projetar uma instalação residencial que temos que é com água quente mesmo, a placa solar ficando mais alto, né, do que o boiler, né? Então isso facilita muito a questão de layout, né, do projeto arquitetônico, que é principalmente a nossa função do projeto de engenharia civil, que seria então a gente ver esse layout, né? Então isso nos permite diversificar no projeto, né? Então que não há necessidade de criar aquela torre bem alta para poder atender tudo isso aí e ter o espaço da placa. Por exemplo, aqui na minha casa, essa placa, né, na minha casa, ela fica aqui em cima, ó. Então, deixa eu ver aqui, ó, ok? Então ela fica, aí a caixa d'água, eu tenho uma caixa d'água então dentro aqui da torre, tá? Opa, desenho errado, é esse aqui. Tenho a caixa d'água aqui e eu tenho o meu boiler aqui embaixo, tá? E aí eu tenho uma bomba que faz circular isso aí, tá? Porque eu tenho no meu caso aqui em casa um terraço e não tenho esse telhado, né? Então isso permite essas soluções de forma que eu consigo aproveitar essa cobertura da torre para poder colocar a placa. Se não tivesse essa solução aqui com automação, né, usando esse CDT, eu não teria condições de instalar esse sistema de aquecimento, porque eu teria que ter tudo isso na parte alta e a minha placa teria que ficar embaixo, tá? Então, são soluções que facilitam bastante a nossa vida. Bom, essa era a ideia da aula de hoje, fazer um videozinho mais curto. Então, nós vimos sobre uma introdução sobre o sistema de aquecimento solar. Vimos que ele é composto aí, nós temos a parte do coletor, nós temos o reservatório, boiler e toda a tubulação de distribuição, né? Vimos como funciona a instalação de uma residência e pretendo então no próximo vídeo gravar sobre o sistema de aquecimento solar para piscinas, né? Como que funciona essa instalação e para prédios, né? Para prédios, como que é feito isso para prédio tanto comercial quanto para nível de apartamento também, tá? Dá de trabalhar com isso aí. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, curte aí o canal, se inscrevam, né? Dê aquela força para a gente ficar animado e continuar gravando novos vídeos e vocês ficarem também sabendo, né? Fica mais fácil se vocês escreverem. Valeu, um abraço.